2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, diz: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Quem é o ele mencionado aqui e qual é o significado da passagem? Ao longo dos anos, esta passagem tem sido muito discutida e diferentes ideias têm sido apresentadas quanto à pessoa que está em vista. É importante notar que a palavra grega traduzida como detém, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, é a mesma palavra que é traduzida como retém no versículo 7. A palavra também terá o significado de restringir para que a passagem possa corretamente ser traduzida. Somente aquele que restringe no presente o fará até que ele esteja fora do meio. Deve ser lembrado que o Espírito Santo está aqui neste mundo como o limitador do mal. Leia isto em João capítulo 16, do versículo 8 a 11. Ele está aqui como o limitador do mal e para a reunião da igreja, a esposa de Cristo. Parece, portanto, que ele, a palavra ele, neste versículo de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, referido nesta passagem, não é outro senão a pessoa do Espírito Santo que impede a manifestação do homem do pecado, o anticristo. O Espírito Santo não está apenas reunindo a noiva de Cristo, mas, quando a igreja estiver completa, ele, o Espírito Santo, a conduzirá para fora desta cena, para a presença do Senhor Jesus, que vem ao seu encontro no caminho, conforme estabelecido na palavra arrebatados. Existe a palavra arrebatamento, arrebatados em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Leia na sua Bíblia, você que não acredita sobre o arrebatamento. Este pensamento é ilustrado pela ação do Espírito Santo quando ele arrebatou Filipe da presença do eunuco etíope, em Atos capítulo 8, versículo 39, e será o cumprimento da passagem até que do meio seja tirado. No entanto, embora o Espírito Santo seja removido com a igreja no arrebatamento, não se deve pensar que ele deixará de trabalhar aqui no mundo. O Espírito continuará ativo durante o período da tribulação, operando na nação de Israel para trazer sua restauração como nação. Leia Zacarias capítulo 13, versículo 1. E capacitando as duas testemunhas em Jerusalém, Apocalipse capítulo 13 também, versículo 11. Assim, há evidências claras da obra do Espírito no mundo após a translação ou arrebatamento da igreja para o céu. Quero aproveitar e deixar uma palavra para você que não tem certeza ou segurança da sua salvação. Lhe faço uma pergunta: será que está seguro um homem parado no topo de um penhasco escorregadio? Se ele está constantemente em perigo de cair, então nunca se pode dizer que ele está seguro. Na verdade, ninguém pode estar seguro espiritualmente se perder a salvação por cometer um ato pecaminoso. Ou você acha que vai estar seguro? Em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8, nós lemos o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. É bom notar que a palavra pecado está no singular, a palavra pecado aqui neste versículo, pois João está falando da natureza, da raiz, e não dos frutos, ou seja, os pecados. Ele está falando da natureza caída, a natureza, o pecado, e não os pecados, os seus frutos. Observe também o tempo presente no grego da palavra ter. Ele não diz tive no passado, ele fala no presente, ter. João não está se referindo à vida pecaminosa passada enquanto não convertidos, mas o estado presente em que os crentes ainda têm pecado à natureza. Ninguém chega a um ponto na vida em que está livre do pecado. Não existe tal coisa como um crente vivendo em um estado sem pecado. E, portanto, não será possível para um crente estar seguro, sem perder a salvação, se depender dele estar sem pecado, a natureza. Isto só ocorre na hora da morte,
ou com a vinda do Senhor Jesus no arrebatamento. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e nunca perecerão, nem ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, versículos 27 e 28. Não há condições observadas neste texto, apenas declarações de fato absoluto. As ovelhas são de Cristo, elas ouvem a sua voz, ele as conhece, elas o seguem. Ele lhes dá a vida eterna, elas nunca perecerão e ninguém as arrancará de sua mão. Ele não diz: se as ovelhas ouvem a minha voz, elas são realmente minhas ovelhas. Ele não diz também: se as ovelhas me seguem, eu lhes darei a vida eterna. Elas não se tornarão suas ovelhas ouvindo sua voz e não recebem a vida eterna seguindo-o. Uma transação ocorreu anteriormente que já as tornou suas ovelhas. O Senhor Jesus disse no versículo 29 que a transação ocorreu quando seu pai deu, note, esta palavra está no passado, as ovelhas a ele. João capítulo 10, versículo 29. Agora que eles ou elas pertencem a Cristo, é de se esperar que as ovelhas façam o que as ovelhas geralmente fazem. Elas conhecem a voz de seu pastor e seguem sua liderança. Elas não seguirão nenhuma outra voz. Ele deixou isto claro nos versículos 4 a 5. As ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, e não seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, ou será salvo, e entrará e sairá e achará pastagens. É uma figura de uma ovelha. João capítulo 10, versículo 9. Alguns defensores da segurança condicional sobre a salvação argumentarão que podemos seguir o Senhor Jesus hoje e seguir outra pessoa amanhã. Se assim for, devemos nos arrepender e começar a seguir o Senhor novamente. O texto argumenta contra esta possibilidade. As ovelhas de Cristo seguem a Ele e somente a Ele. Elas não obedecem nenhuma outra voz. A peregrinação cristã não é tratada em João capítulo 10. As ovelhas de Cristo o seguem. No entanto, nenhuma ovelha faz isto perfeitamente. Por sua própria natureza, as ovelhas vagueiam às vezes. Mas vagar e seguir a voz de outra pessoa são duas coisas bem diferentes. O que acontece quando as ovelhas vagueiam? E se elas não seguirem sua liderança o tempo todo, o que acontece? Se vagueiam e não seguem a sua liderança o tempo todo, elas ainda são propriedades do pastor? Elas ainda são suas ovelhas? Elas ainda estão sob seus cuidados? Sim. Quando elas vagueiam, o pastor realmente as estimula, junto com seu cajado, a seguir na direção certa novamente. Mesmo se elas vagueiam longe, ele vai atrás das ovelhas, porque elas são suas ovelhas. Mas não há nenhuma sugestão neste texto de que podemos vagar e ficar perdidos e necessitados de salvação mais uma vez. Isto implicaria que Cristo é incapaz de manter aqueles sob os seus cuidados. Poderíamos ter esperado que o Senhor Jesus dissesse no versículo 24, aí de João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Em vez disso, ele disse, eu as conheço. Porque ele está enfatizando a segurança das ovelhas, seu conhecimento delas é mais importante do que seu conhecimento dele, ou seja, o conhecimento dele pelas ovelhas é mais importante do que o conhecimento das ovelhas dele, em relação a ele. Porque Cristo conhece suas ovelhas, ele nos guardará e protegerá. O uso da palavra mão, aqui no texto, na declaração do Senhor, ninguém as arrebatará da minha mão, não está enfatizando tanto uma mão física, de 5 dedos, que envolve o crente, mas sim o fato de que as ovelhas estão sob os seus cuidados e custódia. As ovelhas pertencem a ele.
O fato de que ninguém os arrancará de sua mão indica pelo menos duas coisas. Primeiro, não há ninguém poderoso o suficiente para levar suas ovelhas. Ao contrário do mercenário, dos versículos 12 a 13, é por isso que ele, o Senhor, pode dizer, eles nunca perecerão, ou elas nunca perecerão, no versículo 28. Segundo, as ovelhas nunca se tornarão propriedade de ninguém, mas sempre pertencerão a ele. Os falsos ensinadores geralmente ignoram a ênfase desta passagem na propriedade minhas ovelhas, meu Pai que mas deu elas. E, portanto, perdem detalhes importantes. Além disso, eles costumam argumentar que, embora ninguém mais possa nos tirar da mão de Cristo, podemos nos retirar voluntariamente. Isso adiciona ao texto o que não está lá. Jesus não disse, ninguém mais as arrebatará da minha mão. Ele disse, ninguém, incluindo aquele na mão de Cristo. A menção de seu Pai no versículo 29 é linda e fornece uma dupla segurança para o crente. A frase que conclui os versículos 28 e 29 são quase idênticas. Uma diferença é que ele disse que ninguém deverá nos arrancar de sua mão, versículo 28. Ele acrescenta que ninguém pode nos arrancar da mão de seu Pai, no versículo 29. Nenhuma ovelha se perderá, porque nenhuma ovelha pode se perder. Ele é tão forte que as ovelhas nunca precisam temer. Jamais pereceremos. Nos foi dada a vida eterna. Estamos nas mãos divinas, porque pertencemos ao bom pastor. O Senhor Jesus Cristo disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele também disse, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Só tem duas classes aqui, os que creem e os que não creem. Aqueles que creram no Senhor Jesus estão salvos, seguros, eternamente seguros. Aqueles que não são salvos, eles nunca mudaram a sua situação, eles não tinham uma outra situação, eles tinham só a situação de condenados. É assim que você está se você não está salvo. Você não precisa praticar nenhum pecado para ser condenado ao inferno. Cristo veio salvar você porque já está condenado. Você já tem pecado suficiente, não precisa praticar mais nenhum. Você já está condenado ao inferno. O que você precisa é de um Salvador. Este Salvador lhe dá total segurança. Ele disse, repito, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. O apóstolo Pedro disse, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. E continuamos sendo salvos eternamente. Atos capítulo 4, versículo 12. Você, querendo ser salvo, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Você também será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31.